oia, 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 Encantos quantos tempos são contados, encantos quantos anos são contados, cantos de mar, cantos de ar, cantos de tantos anos, cantos de fogo, cantos de jogo, cantos sem desengano, tempos na terra, tempos em guerra, tempo em cantos africanos. Aqui se regar oralidade, antes que acabe por trancar seu coração. Aqui se rogar humanidade, antes que a força de vontade não sucumba sem razão. Aqui se regar oralidade, antes que acabe por trancar seu coração. Aqui se rogar humanidade, antes que a força de vontade não sucumba sem razão. Saúdo vocês, jornadas viajantes, eu sou do povo contante. Que bom que os bons ventos os trouxeram até aqui. Eu sou do povo contente. Que o vento seja a vossa morada, viajantes. Eu sou do povo Continta. No meu povo, a gente vive contando histórias, por isso, contante. No meu povo, a gente fica feliz quando conta história, por isso, contante. Mas no nosso povo a gente gosta de contar bastante história também. Explica por que com tinta? Eu não entendi. Claro. Com tinta. Porque nós acreditamos que as histórias é a pigmentação da nossa esperança, o colorido das nossas utopias, a tinta dos nossos sonhos. E é por isso que eu também quero iniciar contando a história de Sonai. Eu sei contar essa história. A região era árida. A vida ali dependia dos caprichos do sol e da chuva. E assim, à mercê dos elementos da natureza, as histórias ali corriam soltas. Aquele povo cultivava muitos medos. Medos e segredos. Segredo acima de tudo dos grandiosos arcos coloridos, quando eles começavam a se formar no céu. E só era eles aparecerem que logo eles pegavam as suas duas varetas e gritavam em voz alta para todo mundo ver. Vai embora! Não nos queime! E dizem que isso tudo foi por conta da história da chuva e de seu filho. A chuva era uma mulher linda, que usava um enorme cinturão feito de arco-íris. Ela era casada com o Criador da Terra e junto tiveram 3 lindas filhas. Só que quando a mais velha estava na maior idade, pediu para a mãe para descer lá embaixo na terra. A mãe deixou que a menina fosse. E quando chegou lá embaixo, ela se apaixonou por um caçador. Era o mais famoso caçador. Só que nunca mais ela voltou para o céu. A mãe ficou muito triste. Mas decidiu ter mais um filho. E a ele deu o nome de Sonaibe. E só foi Sonaibe ficar o suficientemente grande que logo as suas duas irmãs começaram a convidar o menino para ir até lá, na terra. Porém, a chuva não ia deixar que isso acontecesse tão facilmente. Ou será medo de acontecer o que aconteceu com a primeira filha? Mas havia ali Um padrinho lobo. que, ao ver toda essa situação acontecendo, imediatamente pediu para intermediar essa relação dessas crianças descerem até a terra.
E assim o fez. Foi até o Criador e a chuva, e chegando lá disse: ora, você precisa deixar que essas crianças desçam até a terra. É importantíssimo que essas crianças desçam para a formação delas, porque lá na terra tem diversidade, e diversidade é importante para todo ser humano. A chuva tinha certeza que não ia deixar que isso acontecesse. Mas já o Criador deixou que eles fossem. E lá foram as crianças, felizes, saltitando, correram e chegaram numa aldeia enorme, cheia de cabaninhas e também cheia de pessoas, que não dava para saber se eram pessoas boas ou pessoas más. Mas uma senhorinha olhou para Sonaib e disse: você tem as sobrancelhas iguaizinhas à da minha mãe. Não sabe se por isso ou por outra razão, a moça foi oferecendo comida para todo mundo. Só que o padrinho lobo disse: Sonaib não. Sonaib é de outro mundo. Sonaib ficou muito triste. Ele decidiu que ia sentar bem longe de todo mundo. Ele se afastou e sentou lá distante da casa. E assim que ele sentou muito triste com o que haverá acontecido, ele olhou assim para o céu e logo viu vindo em sua direção um lindo passarinho que pousou em sua mão, recebeu um lindo sorriso e ele o guardou em seu chapéu, afirmando que aquele seria o seu grande companheiro. Aquela senhora que anteriormente havia oferecido comida para aquelas crianças voltou e disse: olha, eu não posso deixar que essas coisinhas fofas vá embora sem dormir nos melhores cômodos da minha casa. Eu preciso oferecer as melhores acomodações para vocês. Então vocês dormem aqui, jantam aqui e ficam aqui comigo hoje. Só que o padrinho lobo imediatamente disse: Sonaib não. As meninas podem até dormir aqui com a senhora, mas Sonaib vem comigo. Pegou na mão do menino, levou ele até uma cabaninha que ficava próxima à casa dela e disse: deite, Sonaib, aqui será a sua nova morada. E assim o menino fez. Só foi Sonaib pegar no sono que o padrinho lobo foi lá, na aldeia, em busca de pessoas que junto com ele pudessem fazer o seu plano. E aquelas pessoas vinham com o rosto na expressão a maldade e começaram a jogar fogo na cabana de Sonaib. Fogo e mais fogo, fogo e mais fogo. E de lá só saiu o passarinho, que foi em direção ao céu, para contar para a mãe e para o pai de Sonaib o que havia acontecido. Chegando lá, o passarinho, desesperado com o que estava acontecendo, imediatamente começou a cantarolar bem altamente para que eles ouvissem: socorro, socorro, socorro! Os seus filhos estão morrendo e as irmãs ainda nem sabem. Naquele momento, a chuva, sem entender muito bem o que o passarinho tinha cantarolado, olhou para o Criador e disse: você está ouvindo o que o passarinho acabou de cantarolar? E sem resposta do Criador, ela mais uma vez repetiu a pergunta. Mais uma vez sem resposta, ela disse: mas logo você, que é a labareda, vai deixar o nosso filho morrer desta forma? A chuva foi ficando tão ofegante, mas tão ofegante, mas tão ofegante, que as pessoas que estavam embaixo na terra começaram a ver no céu grandiosas nuvens acinzentadas se formar, mas com um lindo arco-íris entre elas. Era a tempestade. E como vocês sabem, a tempestade não diferencia as pessoas boas das pessoas más. E lá do céu se ouvia a voz de uma mulher que dizia: nunca matem os filhos do céu! Nunca matem os filhos do céu! Dizem que é por isso que as pessoas daquele lugar, elas morrem de medo do arco-íris. E o tempo passou pra surgir, não pode de novo existir. O lobo não é bobo e te empurrado, mais alto andou. Por isso tão cedo partiste, minhas gotas se tornam tão tristes, mas o fogo se apaga com raio e terror. Surgires, partires,
dança arco-íris, surgires, partires, e dança arco-íris. Agora que nossos véus já foram tirados aqui diante de vocês, eu gostaria de contar mais uma história. A história de King Boo. Ei, King Boo, eu conheço essa história. Vai, meu filho, pra buscar, com cuidado em cada passo, espaço só seu pra poder cultivar seus teimosos nervos de aço. Entre os iorubás conta-se a história de King Boo e de sua esposa Dolapo. Os dois eram muito jovenzinhos quando se casaram. O que significava que eles não tinham terra nem para plantar e nem para colher. Mas o pai de King Boo ficou muito preocupado e foi falar com ele. King Boo, meu filho, está chegando a época da colheita. E você não tem terras nem para plantar e nem para colher. King Boo, teimoso como era, disse: não quero. Meu filho, você agora é um homem casado. Ou você acha que eu e sua mãe vão me sustentar você? Não quero nem uma coisa nem outra. Eu quero terras bem distantes da aldeia. Terras do tamanho que eu quiser. Eu quero terras do tamanho que eu quiser. King Boo, o que significa exatamente homem teimoso? Ele disse que ia pro mato e assim fez, ó. Seguiu viagem. Ele caminhou mais um pouco, caminhou muito. Até chegar num lugar que tinha uma terra enorme. Ele olhou para aquilo tudo e foi logo começando a arar. Quando de repente começaram a aparecer os seres esquisitos, os também filhos do céu. E eles foram dizendo: Nós somos os espíritos do mato, essa terra nos pertence, e assim como você faz, nós também faremos. King Boo achava que o pior aconteceria. Mas não é que os espíritos do mato começaram a trabalhar com ele junto na terra? E antes que o dia se pôsse, tá certo, se pôsse. É pôsse. Antes que o sol baixasse e tocasse na terra, o King Boo já tinha terminado tudo. E, orgulhoso como era, foi pra casa e nem agradeceu. Quando chegou em casa, King Boo foi logo perguntando: os espíritos do mato são muito meus amigos. Mas o pai dele disse: King Boo, meu filho, não confie nos espíritos do mato. Eles podem ser muito traiçoeiros. Ah, King Boo não quis nem saber. No outro dia, ele pegou um saco de milho, colocou nas costas e seguiu viagem pro mato. E caminhou. E quando chegou lá no mato, ele colocou o saco no chão e começou a semear. Quando de repente, no céu, aparecem os espíritos do mato. Nós somos os espíritos do mato, essa terra nos pertence, e assim como você faz, nós também faremos. E os espíritos do mato começaram a semear a terra. Semear. E quando foi no final do dia, estava tudo terminado. O King Boo foi pra casa,
e nem agradeceu. Pois é. O Kigbo era um homem que tinha muitos sonhos. E um dos sonhos de Kigbo era se tornar o homem mais rico daquela região. Assim, não só o mais rico, mas o mais respeitado, por ter convencido os espíritos do mato a trabalharem junto com ele. E diferente dos homens e mulheres que sempre iam lá ver como estava o plantio, Kigbo ele confiava nos espíritos do mato. Mas quando os milho estavam bem verdinho, o Kigbo passou a ficar mais tempo lá na floresta. E aí, certo dia, sentiu uma saudade da Dolapo e decidiu que ia para casa visitar a mulher e o seu filho. Acontece que nesse mesmo período, Dolapo, lá do outro lado, também estava com muitas saudades do Kigbo. O que é que ela fez? Pegou o seu bebê, colocou no braço e seguiu viagem. Eles foram pelo mesmo caminho, mas por alguma razão não se encontraram. Dolapo caminhou muito. Dolapo estava cansada, irritada. O bebê com fome não parava de chorar. E chorava, chorava mais e mais e mais. E Dolapo caminhava mais e mais e mais. E se irritava mais e mais e mais. Até que ela chegou lá, nas terras. E quando ela chegou, ela procurou logo o que dá pro bebê, que não aguentava mais de tanto chorar. Olhou pro milho e disse: do que adianta tanto milho se tudo tá verde? Mesmo assim, resolveu pegar um milho e dar pro bebê. Nós somos os espíritos do mato, essa terra nos pertence. E assim como você faz, nós também faremos. E os espíritos do mato arrancaram todas as espigas de milho, uma a uma. A Dolapo começou a ficar muito nervosa. E ela começou a chorar. E o bebê também continuava a chorar. De longe, Kigbo, ele ouviu o choro da sua esposa e do seu filho e reconheceu. E voltou correndo até o mato. Quando chegou lá, ele viu que estava tudo destruído. Aí ele não entendeu nada, mas a Dolapo tentou explicar que tinha sido os espíritos do mato. Quando o Kigbo entendeu, ele pegou o bebê furioso e sacudiu o bebê. Nós somos os espíritos do mato, essa terra nos pertence. E assim como você faz, nós também faremos. E os espíritos do mato pegaram o bebê e começaram a sacudir o bebê. Sacudiu o bebê, sacudiu. Jogou de um lado pro outro. E quando o Kigbo pegou o bebê, covardemente ele empurrou a Dolapo. Nós somos os espíritos do mato, essa terra nos pertence. E assim como você faz, nós também faremos. E os espíritos do mato começaram a empurrar a Dolapo. E quando o Kigbo percebeu a besteira que ele tinha feito, ele começou a bater na própria cabeça. Mas o Kigbo apanhou tanto, mas tanto, que ele saiu dali prometendo que jamais faria de novo aquilo que fez. Que nunca mais voltaria àquele campo e também que deixaria de ser tão teimoso e tão machista, né? Vai, meu filho, pra buscar com cuidado em cada passo, um espaço só seu pra poder cultivar seus teimosos nervos de aço. O Que vem fácil se distrai, corrói. Cuidado com o desconhecido, bandido. Se a fome aperta o peito, dói. E a violência pega abrigo, castigo. Eu queria aproveitar que a gente tá aqui entre vários corações de tambor para contar uma história que eu lembrei agora. É a história da dona Lourdes. Ah, eu sei dessa história. E ela começa assim. O vento Traz sua oração, com mensageiro da montanha.
O vento traz satisfação. Quem a mantém é quem ganha. Há muito tempo atrás, vivia entre a comunidade Chaga uma mulher sozinha, viúva e muito triste. Por que será que ela era tão triste? Ah, conta-se também que há muito tempo atrás ela conheceu um homem e se casou com ele. Era um homem que ela amava muito. Mas acontece que ele foi embora muito cedo. E Dona Lourdes não se casou, não teve filhos e muito menos foi avó. Depois que isso aconteceu, ó, ela jurou que jamais se casaria de novo. Ah, o tempo foi passando e Dona Lourdes decidiu mudar de casa. E aí mudou para uma casa menorzinha, pequenininha, para ver se essa solidão e essa angústia passavam. Mas nessa casa nova que Dona Lourdes estava morando, ela ainda continuava muito triste sozinha. Mas havia duas coisas ainda que ela gostava muito de fazer. Uma era cuidar do seu jardim, do seu plantinho, para que nada acontecesse com as suas cabaças. E a outra é uma coisa que eu acho que vocês, inclusive, devem gostar. Cozinhar. Dona Lourdes adorava cozinhar. Mas ela tinha que pegar tudo lá no seu plantinho para não deixar que nada, mas nada acontecesse com as suas cabaças. A Dona Lourdes cuidava tão bem, mas tão bem daquelas cabaças, que os aldeões da região passavam por ali e diziam: "Ei, sua véia, para de ser doida! Para de cuidar dessas cabaças como se fossem os filhos que você nunca há de ter!" Dona Lourdes ficava triste, mas ela continuava a cuidar das cabaças. Mas acontece que, muito incomodado com o que estava acontecendo com Dona Lourdes, um outro filho da montanha, um espírito da montanha, decidiu mandar um mensageiro da montanha no quintalzinho enquanto Dona Lourdes estava lá cuidando das suas cabaças. Era mais ou menos esse horário do entardecer e Dona Lourdes, muito encandeada, começou a ouvir uma voz que dizia: Cuide bem. muito bem das próximas 4 cabaças, pois elas serão os filhos que você nunca teve. Dona Lourdes, sem entender muito bem o que estava acontecendo, só ouvindo aquela voz, ela não conseguiu associar o que era que estava acontecendo no seu quintal, mas decidiu atender o pedido daquele espírito que tinha falado aquilo para ela. Então pegou as suas, primeiro, 3 cabaças, e por último, uma que era maior, foi no outro braço e levou para dentro de casa. Chegando lá, colocou as 3 menores em 3 virgas e a última ao lado da lareira. Mas ela estava muito confusa com o que estava acontecendo e como ela gostava muito ainda de cozinhar, ela decidiu ir na feirinha pegar um alho que tinha esquecido para fazer aquele cozido que só ela sabe fazer. E assim fez. Saiu de casa com destino à feirinha. Mas acontece que assim que ela saiu de casa, o espírito da montanha, que ainda estava lá na casa dela, saiu tocando em cabaça por cabaça. E aquilo que era só cabaça se transformou-se em lindas crianças. Elas brincavam tanto naquela casa, reinaram tanto, que chegou um momento que aquele que parecia ser o maior decidiu fazer uma pergunta a todos os outros. Que tal a gente dar uma limpeza nessa casa? Brincando, a gente brinca, mas a gente deixa ela de um jeito que ela nunca viu na vida, há muito tempo. Aí assim fizeram, limparam tudo, brincaram dentro da casa e deixaram ela no cravo. Só que quando Dona Lourdes ia chegando em casa, já batendo os pezinhos com a sua sacola da feirinha, antes de abrir a porta ela já ouviu uma vizinha dizendo: "Ei, mulher, que zoada danada era essa na tua porta, hein? Eu vi que era 4 capetinhas que tava fazendo a festa, né? Um parecia mandar em todos." Ela, sem entender ainda o que estava acontecendo, porque primeiro veio aquela voz, agora
dizendo que tinha alguém na casa dela, ela decidiu entrar em casa. Mas assim que ela abriu a porta, ela ficou tão emocionada com aquilo que ela estava vendo, tão emocionada, que aí ela começou a suspeitar daquelas cabaças. E aí, imediatamente, sem nem falar nada, ela bolou um novo plano. Disse que ia de novo à feira, só para ver se era aquelas cabaças mesmo que estava aprontando. E assim fez. Saiu como se nada tivesse acontecido, fechou a porta. E assim que a porta foi fechada, as crianças, que eram cabaças, se transformaram em crianças. E foi uma felicidade tão grande que imediatamente Dona Lourdes, quando começou a ver aquela zoadinha de criança, ela abriu um sorriso tão bonito, mas tão bonito, que imediatamente ela abriu a porta. E quando o irmão, que parecia ser o mais velho, já ia pegando o mais novo para guardar lá nas vigas, ela imediatamente disse: Não, não quero que sejam meus empregados. Sejam meus filhos. Ai. Nessa hora foi tão bonitinho, minha gente. Dona Lourdes se juntou com as 4 cabaças, agora filhos, e falou uma coisa que ela achava que jamais poderia falar. Meus filhos. Daí por diante, a Dona Lourdes começou a se tornar a maior fazendeira daquela região. Os filhos a ajudavam em tudo, tudo prosperou. Aquele quintalzinho da Dona Lourdes, ó, se tornou quintalzão. Dona Lourdes quase não precisava mais trabalhar. Mas tinha uma coisa que ela nunca deixou de fazer. Cozinhar! Que delícia, viu? Que delícia, tá ficando é bom, só tá faltando um coitinho, né, minha filha? Aí nesse dia, Dona Lourdes estava lá preparando a sopa. Quando ela terminou, preparou tudo para levar para os filhos que estavam lá na sala. Lá vai Dona Lourdes. Pegou a sopa e foi caminhando. Quando de repente tropeçou, caiu. Sabe aonde? No chão. Sabe por quê? Sabe por quê? Hã? Como é? Escorregou. Tropeçou. Eita. Tropeçou, sabe aonde? Tropeçou na perna. Menino, tu acertou. Na perna do filho mais velho, que como de costume ficava ali, ó, ao lado da lareira. Dona Lourdes, menino, não ficou boa não, porque a sopa se espalhou toda pelo chão. E ela ficou tão irritada, mas tão irritada, mas tão irritada, que ela olhou pro menino e falou dizendo assim: Eu não já disse pra esse bando de menino ficar aqui na minha frente me atrapalhando? Eu não sei porque eu fico igual a maluca cuidando do bando de vegetal inútil que não serve de nada. É que... E antes que a Dona Lourdes falasse a última palavra, os filhos já haviam se transformado de novo em cabaças. Dona Lourdes correu lá pro quintalzão. Sabe o que aqui tinha? De novo 3 cabaças. Dona Lourdes se juntou novamente com as 4 cabaças. Dizem, até hoje, que quem passa por aquela região escuta nitidamente o choro da velha. O vento traz sua oração com o mensageiro da montanha. O vento traz satisfação. Quem a mantém é quem ganha. Nasce ser triplicada em ventania, num caminho que não é trajeto longo. Gratidão no peito diferencia. Criança, cabaça, filhinho e porongoi. Criança, filhinho e porongoi. Criança,
Eu queria aproveitar. Eu também. Olha, Eu queria eu queria aproveitar. aproveitar que nós Estamos estamos entre nesse coração de corações tambores de e que as histórias aqui contadas são bem maiores que a gente, para contar uma história que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu Que adoro. veio a se É a chamar. história de um homem que ia se chamar de... Lembra qual o nome? Ele. Era. Contei. Olha. É Tissuiguape! Conta o povo, coi! Localizado no sul do deserto da África, que viria de lá. O homem que ficaria conhecido e seria chamado de Tissuiguape. Acontece que o povo Khoi estava passando por um momento de extrema dificuldade. A terra lá estava muito seca. E assim como todo mundo daquela comunidade, o Tissui também andava muito preocupado com qual seria o destino daquele povo. Por onde quer que se olhasse, não havia uma nuvenzinha sequer. O sol que antes era um grande admirador dos homens e mulheres, se tornara um grande inimigo. As pessoas daquele lugar, elas tinham que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros em busca do único poço que havia naquele lugar. E lá, eles tinham que descer cada vez mais fundo os baldes para pegar um pouquinho do líquido precioso que eles tinham que escolher. Se eles regavam as plantas, se dava para os animais ou se bebia aquela água. Eles viviam um grande dilema naquele lugar. Até que um dia apareceu por ali uma enorme tempestade de areia. Chegou meu deserto que bate, passou ventania com a sorte em viagem. Olhou com olhos de combate, lutou com amor solidário e coragem. Rapadura preto das três! Tocada preto das três! E foi no meio dessa ventania toda, menino, que apareceu um homem. Vixe. Tá vendo? Forte, né? Um homem forte, vigoroso, corado. Diferente de todo mundo daquela região. Que, como de costume, era pálido. De tanta fome e tanta sede. Esse homem usava também um capuz preto. Esse homem foi se aproximando, e ele foi recebido naquela comunidade como todo mundo sempre recebeu as pessoas, de braços abertos. Aí, o Tissuiguape olhou para ele assim, desconfiou um pouco e começou a fazer algumas perguntas. Você vem de perto ou você vem de longe? E o homem respondeu, De perto e de longe. E por onde você veio, você deve ter encontrado a morte várias vezes pelo caminho, mas não? E o homem disse, a morte sempre me acompanha. E o que é que você faz para ser assim, tão corado, bonito, forte, diferente de todos os homens e as mulheres aqui dessa região? E o homem disse, você deve estar com os miolos queimando de tanto sol. Começou a rir do Tissuiguape. Tissuiguape já tinha entendido tudo. Também expressou muito contentamento e chegou numa conclusão. Se você vem de perto e de longe, se a morte sempre lhe acompanha e você não tem nenhuma receita para ser assim tão corado, bonito e forte, você só pode ser A própria morte! Imediatamente, naquele momento, o homem que estava encapuzado tirou seu capuz, olhou bem no olho do menino e disse, eu só não entendo por que tanta felicidade de ver a morte na sua frente. O menino estava tão feliz que ainda com um sorriso na cara respondeu, ora, você é o grande responsável por devastar toda a terra do meu povo. E só tem uma coisa que eu sei, é que
A morte e a vida andam lado a lado. E a única coisa que uma teme é a outra. E se nós estamos lado a lado, é a grande oportunidade de eu lhe vencer de uma vez por todas. E por isso, eu vou lhe propor um duelo. E o duelo é o seguinte. Caso eu vença, você vai embora por um bom tempo do povo Có e deixa a gente em paz. Agora, caso contrário, caso você vença, você leva o povo Có de uma vez por todas com você. E assim começou o duelo. Dizem que esse duelo chegou a durar dias. Dizem que esse duelo durou semanas e semanas. E esse duelo durou meses e meses e meses. Há quem diga que esse duelo chegou a durar anos. E todo mundo que chegava ali fazia uma grande roda, depositando seu grande olhar de solidariedade àquele que estava lutando pelo seu povo, o Tissui. Ah, e quem já tinha chegado também fazia questão de gritar em voz alta para todos aqueles que ainda não estavam ali se aproximarem, dizendo: Tissui está lutando contra a morte! Ei, Tissugop tá lutando contra a morte! Vem, a luta contra a morte começou! Vem! Tissugop tá lutando contra a morte! E não há homem forte ou fraco que não se dispusessem a ir até lá, o local da luta. O Tissugop, ele tinha os melhores golpes, pois a vida toda ele tinha lutado contra tudo e contra todos, para permanecer ali vivo. Já o Galnab, ele tinha uma vontade orgulhosa de vencer a luta. Mas Tissugop deu um golpe em Galnab que derrubou ele no chão. Você lutou com lealdade. Mas Galnab, orgulhoso como era, se levantou e deu um chute no joelho de Tissugop. Tissugop desmaiou. E começou a ouvir vozes. Vozes que pareciam ser de seu povo. Quando Tissugop olhou para baixo, ele viu o corpo dele lá no chão e as pessoas ao redor. Ele tentou chegar perto, só que da ponta dos dedos dele começou a sair água. E dos olhos dele começou a também sair água. E lá de baixo o povo gritava: Chuva! Viva! Ele conseguiu salvar a gente! Tissugop venceu a morte. O Tsui ficou conhecido como o deus da chuva. Tissugop, que significa joelho ferido. Secou o meu deserto que bate, passou ventania com a sorte em viagem. Olhou com olhos de combate, lutou com amor solidário e coragem. Eu luto para o luto da terra acabar, é hora que a semana luta. Eu luto para secar, nos abandonar, nem que eu vire chuva, isso aqui vai mudar. Nem que eu vire chuva, isso aqui vai mudar. Nem que eu vire chuva, isso aqui vai mudar. Secou o meu deserto que bate, passou ventania com a morte em viagem. Olhou com olhos de combate, lutou com amor solidário e coragem. Eu luto para o luto da terra acabar, é hora de a semana lutar. Eu luto para secar, nos abandonar, nem que eu vire chuva, isso aqui vai mudar. Nem que eu vire chuva, isso aqui vai mudar. Nem que eu vire chuva, isso aqui vai mudar. As histórias que contamos, As que sabemos, E as que lembramos, seguem seus rumos para se completarem seus ouvidos. Novamente, a tradição oral dança com a tradição do teatro. Minha alma e o seu coração batem o mesmo tambor, tambor. Meu olho investiga e escuta dos filhos do céu, do céu, do céu.
riqueza pregamos o amor, amor, tambor. E a tradição do mambembe repica em chapéu, repica no pique do nosso chapéu. Bote um sorriso de glória, se tu gostou dessa história. Bote uma joia notória, se tu gostou dessa história. Uma fruta, uma memória, se tu gostou dessa história. Bote o cheque da petória, se tu gostou dessa história. Conte sua trajetória, se tu gostou dessa história. Uma vida compulsória, se tu gostou dessa história. Uma moeda irrisória, se tu gostou dessa história. 100 reais em oratória, se tu gostou dessa história. A riqueza e a nobreza peremptória. O que diabo é peremptória? Bote aqui o que puder e o que quiser. Se tu gostou dessa história. Oi, gente, boa tarde, boa início de noite pra todos.